Vamos falar agora do Coritiba, que já não tem mais chance de classificação, encara o Santos amanhã, às 9 da noite, no Couto Pereira. Nicolas França, um abraço. Olá, Osmar Antônio. O duelo com o Santos pela antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tinha tudo para ser o grande jogo do Coritiba na competição, lotação do Couto Pereira, quem sabe com o Coxa ainda brigando pelo acesso. Mas não foi isso que aconteceu. Depois da derrota de 4-1 para o Mirassol, fora de casa na última rodada, o Coxa chega apenas para cumprir tabela contra o Peixe. Para o adversário, sim, vale muito a partida. Em caso de vitória, confirma matematicamente o retorno à primeira divisão nacional. Isso pode ser comemorado mesmo se empatar ou até perder, dependendo também do jogo do Ceará, que não poderia vencer a sua partida fora de casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Mesmo sem chances, na prática, de continuar brigando pelo acesso, o técnico Jorginho vai manter a base titular do Coritiba. Até havia uma expectativa de que pudesse começar a colocar atletas que não tiveram tanto espaço durante a Série B do Brasileirão, ou então jovens vindos das categorias de base, porém, ainda ele prefere manter aquela formação que considera titular, ao menos pelas ausências ali no meio de campo do Sebastián Gomes. Já não jogou a última partida porque estava com uma torção no tornozelo. Recuperado, se apresentou à seleção colombiana para 2 jogos das eliminatórias da Copa nesta data FIFA. E também o Vini Paulista, que foi expulso contra o Mirassol. Então ali no meio de campo, o Zé Gabriel, apesar de ter ido muito mal contra o Mirassol, já jogando no lugar do Sebastián Gomes, será mantido. E quem terá a oportunidade de ser observado é o Giovanni Meurer, volante que começou o ano tendo muitas oportunidades com o Guto Ferreira, que conhecia ele da passagem de 2022 pelo Coritiba, quis que fizesse parte do elenco para esta temporada. Foi bem utilizado no Campeonato Paranaense, mas depois da saída do Guto Ferreira na Série B ele perdeu espaço. Vinha ficando novamente no banco nas últimas rodadas, entrando no decorrer de partidas, e agora com as ausências dos titulares, também do Morelli, que segue em tratamento de uma lombalgia, dores crônicas nas costas que já o tiraram de várias rodadas do Brasileirão, o Meurer terá a chance de ser titular, demonstrar aí, quem sabe, uma capacidade para continuar fazendo parte do elenco Coxa Branca em 2025. E isso abre espaço também para uma novidade no banco de reservas. Dos garotos que vinham atuando pela equipe sub-20, o Henrique Melo, 20 anos de idade, foi o único, desta vez chamado pelo técnico Jorginho para compor ali o banco. Pode, quem sabe, durante o jogo fazer a estreia dele como profissional jogando pelo Coritiba. Outros jovens que vêm treinando com a equipe principal são o lateral direito Felipe Guimarães, o atacante Juan Assis e o goleiro Roberto. Todos eles têm a idade estourando. Na próxima temporada podem jogar a Copa São Paulo de juniores, mas não depois, na sequência do calendário, fazerem parte da equipe de base do Coritiba, ou terão que fazer parte do elenco principal, ou então serão emprestados para algum outro clube. Por isso, estão sob avaliação neste momento nos treinamentos, e há uma possibilidade depois, nas 2 últimas rodadas contra a Chapecoense fora de casa e Botafogo de Ribeirão Preto no Couto Pereira, também de serem utilizados, até porque aí já vai estar mais clara a situação do comando técnico. Na próxima semana devemos ter uma conversa definitiva entre o Jorginho e a diretoria do Coritiba. Por enquanto, como nada mudou, o Jorginho segue utilizando esta base que vinha sendo a titular na Série B. Vai mandar a campo Coritiba para enfrentar o Santos com Pedro Morisco, Natanael, Benevenuto, Bruno Melo e Jamerson. As novidades aí no meio de campo Zé Gabriel, especialmente o Giovanni Meurer, com o Josué na armação. Mais à frente, por um lado, o Matheus Friso, pelo outro, Lucas Ronier e o Júnior Brumado como centroavante. Osmar. Correto, obrigado, Nicolas França. Amanhã já não vale nada o jogo pro Coritiba, Mas o Coritiba podia fazer como está fazendo o Operário, Marcelo Irapitã. O Operário está jogando livre, leve, tranquilo. Ganhou do Sport lá em Recife. Ganhou do Novo Horizontino, tá jogando tranquilo. Ainda com uma leve possibilidade, o Operário. 4 pontos. É difícil, bem difícil. Mas quando venceu o Sport, principalmente no jogo em Recife, ainda era um fôlego de buscar ainda um sonho do G4. Esse sonho ficou bem distante, em que pese essas vitórias recentes sobre o Sport e sobre o Novo Horizontino, porque a briga ali em cima ficou bastante intensa com a aproximação do Goiás e do Ceará. Mas
é diferente, Osmar, porque o Operário teve o seu momento de oscilação, recuperou-se e seguiu, né, com aquele sonho da classificação. Curitiba já não tem mais esse sonho. Então, na verdade, amanhã é para cumprir tabela, para dignificar a camisa, para respeitar o torcedor, para tentar fazer um bom jogo. Concordo sim, que joga leve, joga sem muita responsabilidade, mas também concordo com a possibilidade de você não começar a mexer demais no time. Vai com a base que está jogando, porque para o ano que vem, só na sequência é que a gente vai saber como será o comportamento de comissão técnica, de diretoria, de formação de elenco. Então, começar a querer projetar muito 2025, acho que não vale muito nessas 3 últimas rodadas. Mas, Marcelo, para mim, a primeira coisa que eu acho que teria que definir, Jorginho, Sim. Fica ou não fica pro ano que vem? E aí eu quero a tua opinião. Pelo que fez o Jorginho foi o treinador que mais ganhou pontos com o Coritiba. Sim. Você acha que ele deveria ter oportunidade para o ano que vem ou não? Bom, o primeiro ponto para mim também tem que definir o técnico. Se o Jorginho continua, aí sim o Jorginho, sabendo e projetando o ano que vem, sabendo que é a Série B, aí ele pode fazer isso que o capitão falou. Aí sim ele pode começar a imaginar, opa, peraí, então vou começar a utilizar mais os jogadores que têm contrato que continuam no ano que vem. Sim. Os que vão embora, então, que voltam por empréstimo, enfim, já não utilizo. Agora, por enquanto, é o que o capitão falou. Não tem definição nenhuma, não tem porque o Jorginho mexer no time. Nem ele sabe se continua. E eu, diferente de grande parte, inclusive, da torcida e tenho certeza da imprensa, pela boa campanha que o Jorginho fez, não vou dizer que o Jorginho seja a 7ª maravilha do mundo, mas eu acho que se tiver convicção, coisa que essa diretoria da SAF faz como as diretorias do Curitiba anteriores faziam, não tinham convicção nenhuma, mantinham o técnico, ficavam... Como é que era a história sempre, Raptan? Termina o campeonato, não foi tão bem, mas eu acho que dá para manter. Você vê que eu acho. O que faz? Faz um paranaense ruim, cai antes da reta decisiva, daí, mas peraí, nós temos 20 dias, 30 dias, então agora é a hora que nós vamos dar um tempo maior para ele, mas não tem convicção. Primeira, segunda rodada, terceira no máximo, manda o técnico embora. Se repete, e essa história se repete há muitos anos, Osmar. Por isso que eu digo, se tiver convicção. Agora, não vejo hoje técnicos, à exceção de mudar muito a característica, técnicos que sejam mais proativos, com um time com mais ofensividade, mas pela maneira que estão sendo montados os elencos do Curitiba, eu acho que eu continuaria com o Jorginho, por incrível que pareça, Osmar. Eu respondendo também. a tua pergunta. Pela maneira que o elenco vem sendo montado. Porque não vejo, por exemplo, o Curitiba montando o elenco para ser grande protagonista. Ou seja, tem que ser protagonista no pragmatismo. E aí o Jorginho vai bem. Concordo com você. Já nós vamos ver como que foi a vitória do Operário, então, ontem contra a equipe do Novo Horizontino, lá no interior de São Paulo. E tirou a oportunidade do Novo Horizontino subir, hein? E assim, o Novo Horizontino, a exemplo do esporte, vai dando uma sopinha pro azar, né? Porque tá com 63, o Mirassol passou a 2ª colocação também com 63. E se você imaginar aqueles times que já têm dificuldade de chegar nessa pontuação, por exemplo, o Operário não chega nos 63, mas o Ceará pode chegar. E aí o Ceará chegando, se o Sport engrena com 2 vitórias nas últimas rodadas, pode complicar para as equipes paulistas. Então vamos ver como que foi a vitória do Fantasma contra o Novo Horizontino. Veja aí. Novo Horizonte, interior de São Paulo, o time da casa poderia ser o primeiro a garantir o acesso matemático para a Série A do ano que vem. Bastaria vencer o Operário, que segundo os cálculos tinha alguma coisa entre 0, alguma coisa chance de acesso. O jogo foi uma pressão absurda do Novo Horizontino, que na hora de tirar o 10 pecava na finalização. E o bom e velho ditado nunca falha. Quem não faz, toma. E foi o que aconteceu. Aos 40 da segunda etapa, Natan Fogaça arriscou de fora da área e marcou o único gol da partida, que impediu o acesso do Novo Horizontino nesta rodada e aumentou um pouquinho as chances do Fantasma em jogar a Série A em 2025. A gente está pegando mais um time que está praticamente, como eu falei, a gente não é um confronto direto, mas contra uma equipe de G4 e a gente mais uma vez consegue cumprir bem esse papel. E aquilo que eu falei lá depois da derrota com o Goiás, que eu falei que a gente ia fazer o nosso melhor para buscar a melhor pontuação do Operário na história da Série B. E hoje sábado, a gente dorme a 3 pontos do G4. Né? Então, é isso que vale. Amanhã o Sport vai jogar em casa,
o Goiás venceu também, o Ceará tem um jogo fora de casa contra o Botafogo, aí é a responsabilidade deles e eles têm feito isso muito bem também. Mas nós temos que enaltecer aquilo que o Operário está tendo de ano. Não sei se eu falei corretamente da outra vez, mas eu acredito que é um grande momento da história do clube e eu sou me sinto muito honrado, muito feliz de estar participando de tudo isso. Eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito a todos que fazem parte desse processo. E a gente vai seguir, né? 2 jogos para que a gente possa atingir o nosso potencial máximo, 2 oportunidades muito ricas e deixar nas mãos de Deus, como foi o ano passado, né? Então, o mais importante é como termina. É isso aí, a entrevista do Guanais, né, obviamente foi antes dos jogos de hoje, então hoje tivemos um empate em 1-1 entre Sport e Chapecoense e um empate em 0-0 entre Avaí e Mirassol. Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.